Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Eu sou Leila Lemos, assistente geral das vocações do Movimento Católico Discipulado de Jesus Cristo. E aqui nos encontramos mais uma vez no canal DJC Brasil. Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, a esse nosso encontro semanal para falarmos hoje sobre a vocação, sobre a missão evangelizadora do nosso grande patrono e baluarte, São Paulo Apóstolo. Hoje a igreja celebra esses dois grandes santos e nós temos a alegria de termos como patrono, como padroeiro, às vezes mais conhecido dessa forma, São Paulo Apóstolo. E eu convido a você a compartilhar o nosso endereço www.djcbrasil.com.br com seus amigos. Convida seus familiares a se unirem conosco. Enquanto isso, você deixa o seu like, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho para que sempre você possa estar recebendo as nossas publicações. E hoje, com muita alegria, como eu já falei, nós vamos recordar a vida do grande apóstolo, evangelizador e profeta São Paulo, patrão baluarte do DJC, um dos maiores exemplos de consagração a Jesus e de compromisso evangélico. Paulo partiu deixando para nós uma das mais bonitas e, acima de tudo, histórias de conversão. São Paulo, que no encontro com Jesus, sua vida foi transformada e passou de perseguidor ferrenho do cristianismo a ser um grande defensor e propagador da causa de Cristo. Paulo, só conhecendo um pouquinho a história para a gente se contextualizar, é o nome grego de Saulo, homem hebreu de religião judia, oriundo de Tarso da Cilícia, cidade situada no sudeste da atual Turquia, e que viveu no século I depois de Cristo. Paulo, portanto, foi um conterrâneo de Jesus de Nazaré, embora provavelmente nunca tenham chegado a se encontrar em vida. Saulo de Tarso ele foi educado no farisaísmo, uma das seitas do judaísmo do século I. Como ele próprio conta na sua epístola aos Gálatas, seu zelo pelo judaísmo levou a perseguir a nascente do cristianismo, do primeiro grupo dos cristãos, que considerava contrários à pureza da religião judaica, até o dia em que, na estrada de Damasco, enquanto levava cartas de recomendação para prender todos os cristãos que seguiam o caminho, esse caminho com C maiúsculo, pois se refere a Jesus, o próprio Jesus ele se mostrou e o chamou para segui-lo, como já havia feito com os apóstolos. Aquele episódio onde a luz de Cristo fez Saulo cair do cavalo para levantar Paulo, transformou a vida daquele homem. E após 3 dias, a gente pode até comparar, porque Saulo, ele passou 3 dias cego, depois daquele encontro, daquela queda do cavalo, ele foi levado e passou 3 dias com escamas nos olhos, até Jesus se apresentar a Ananias e dizer que Paulo fosse batizado, e Ananias com medo, porque já conhecia Saulo, porque ele era perseguidor do cristianismo, mas Jesus diz, batize-o, pois eu vou mostrar a Paulo quanto ele deve sofrer pela minha causa, por causa do meu nome. E assim foi feito. E a gente compara esses 3 dias de cegueira de Paulo aos 3 dias que Cristo passou sepultado e ressuscitou. Claro que os contextos são diferentes, o contexto é diferente, mas essa transformação da morte para a vida foi o que aconteceu com Paulo. E no 3º dia, quando ele foi batizado por Ananias, as escamas caíram de seus olhos. E a partir dali, já não Saulo, mas Paulo, ele passou a defender, a conhecer, ele foi rezar, ele foi ter um encontro pessoal, entrou na intimidade com Deus e a partir daí tornou-se um ferrenho evangelizador da causa de Cristo.
Foi assim que Paulo, naquele encontro com Jesus indo para Damasco, naquele momento em que ele caiu, Paulo ele se colocou já no desejo de fazer a vontade de Deus, porque ele entendeu que ali era Deus próximo a ele. Então, naquele momento que Paulo foi que Jesus foi ao encontro de Paulo, ele pergunta para Cristo o que queres que ele faça. E essa mesma pergunta Deus pode fazer ou está fazendo para você hoje, porque o momento do encontro com Paulo foi aquele que Jesus escolheu. Mas o momento que Jesus pode estar escolhendo com você, ou já pode ter escolhido, ou está escolhendo, pode ser esse momento em que você está nos escutando agora. Então, Paulo colocou para ele a pergunta e esperou essa resposta. E essa espera já sinaliza 3 coisas muito importantes para uma vida plenamente realizada. Se Paulo ouve a voz do Senhor, embora ali Deus tenha agido de forma sobrenatural mesmo, já está se abrindo para um grau de intimidade com o Senhor. Já é sinal de que está aberto a Ele. Então podemos dizer que a primeira coisa fundamental para que você, para que eu, sejamos uma pessoa realizada de verdade, é ter uma intimidade com Deus. Paulo, depois do encontro de ser batizado com Ananias, ele foi em busca dessa intimidade com Deus. Intimidade esta que poderá crescer a cada dia. E aqui, meus irmãos, convém lembrar que apenas estar na igreja e aos encontros de oração não é suficiente para cultivar a intimidade com o Senhor. Nós já falamos disso anteriormente. Nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida prostrada na palavra, do conhecimento, da busca. Exemplo disso é exatamente São Paulo, de quem estamos falando. Ele vivia no templo, era um estudioso da lei, estudou da melhor escola, a de Gamaliel, mas não foi capaz de reconhecer Jesus, seus discípulos, e em vez de ser um com eles, os perseguia. Então, nem todo conhecimento da palavra, nem todo conhecimento da doutrina faz você ter intimidade com Deus. Paulo tinha tudo isso, mas não tinha tido aquele encontro transformador, onde a palavra chega ao coração. Ele estava cego, cheio de orgulho e preso apenas à lei, como se o homem conseguisse sozinho, por suas próprias forças, ser justos. E só mudou após aquele encontro pessoal com Jesus, a ponto de depois afirmar em uma de suas cartas, quando escreveu aos Coríntios: foi ele que nos tornou capazes de sermos ministros de uma nova aliança. Não a aliança da letra, mas do Espírito, pois a letra mata e o Espírito que dá vida. Muitas vezes nós caímos na ilusão de que só ter o conhecimento, de só conhecer a lei é suficiente. Não é. Embora nós também precisamos ser estudiosos, precisamos estar por dentro, mas a gente não pode se fechar à graça do Espírito, porque a letra é morta. O que salva é o Espírito que dá vida. Então nós temos que ter o conhecimento, sim, mas a gente não pode ficar só nele. Nós temos que estar crescendo todos os dias na intimidade com Deus, como Paulo fez posteriormente. Ele já não era mais um homem só da lei, mas ele era um homem guiado pelo Espírito Santo de Deus. O encontro pessoal com Cristo muda radicalmente a pessoa, que abandona a mentalidade e o modo de viver de até então e sente necessidade interior de abraçar o novo que o Senhor lhe propõe. Por causa de Cristo, porém, Paulo vai dizer, tudo o que eu considerava como lucro, agora considero como perda. E mais ainda, considero tudo uma perda diante do bem superior, que é o conhecimento do meu Senhor Jesus Cristo. Por causa dele perdi tudo e considero tudo como lixo, a fim de ganhar Cristo e estar com ele. Veja só, depois da experiência, porque ele já vou escrever isso aí para os filipenses bem adiante, depois de ter vivido aquela experiência com Deus, de ter sofrido perseguições, de ter lutado para poder levar a causa de Cristo a muitos povos, ele vai dizer, tudo que eu tinha antes, sem esse Cristo, eu considero um lixo.
diante da soberana graça que Deus me deu depois que eu conheci. Então, essa intimidade com Deus é que dá a riqueza da salvação, é que nos dá a riqueza da promessa, é que nos faz entender Jesus. É que nos faz entender o grande tesouro que é a vida cristã. Por isso, meus irmãos, nós precisamos no dia a dia tirar tempo para cultivarmos esse relacionamento, estar a só com Deus, para conversarmos com Ele, para ouvirmos através de Sua palavra, para termos um encontro pessoal com Jesus de pessoa para pessoa, do ser humano que é frágil e pecador, com um Deus que é santo e cheio de misericórdia. Em resumo, nós precisamos reservar tempo para a oração e meditação da palavra de Deus. Nós temos insistido nisso, é porque a oração é um trato de amizade com Deus. Sem esse trato, sem essa conversa, sem esse parar das lutas do nosso dia a dia para estar com Deus, a gente não consegue. Santa Teresa já dizia: orar é conversar com o bom Deus. Do mesmo modo que você conversa com seus amigos, você precisa conversar com Ele, que deve ser o seu amigo mais íntimo, para quem você fala tudo, diante de quem você expõe suas questões, suas vidas, seus sonhos e projetos. E também para quem você pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? A grande pergunta paulina sinaliza, meus irmãos, o nosso segundo ponto de reflexão nessa noite. O senhorio de Jesus sobre nossa vida e a renúncia à nossa própria vontade. Pois uma coisa implica na outra. Quando você coloca esta pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Já demonstra que não quer mais viver de acordo com os seus pensamentos, com as suas vontades, com seus planos humanos. Pelo contrário, você agora quer viver segundo a vontade de Deus. Quer saber não apenas o que agrada a Deus, mas o que mais lhe agrada, a fim de melhor servi-lo e agradá-lo. E nós temos perguntado no nosso dia a dia, nesse ano que o discipulado está vivendo, apesar de todas as tribulações, o ano em que Deus inspirou a nos colocarmos na presença dEle e perguntarmos e nos abrirmos para entender: Senhor, o que queres que eu faça? Passado já todo esse tempo, nós já conseguimos escutar a Deus o que Ele quer para nós como DJC, o que Ele quer para nós como igreja. Você que nos escuta de um outro movimento ou de uma outra pastoral, você já se colocou diante de Deus para perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? O que mais lhe agrada que eu faça? Ao deixar-nos guiar pela vontade divina, que tudo faz para que sejamos felizes, nós permitimos a ação de Deus em nós. Já não nos pertencemos, mas damos livre acesso a Ele e buscamos agora viver sob a graça do Seu Espírito Santo, sermos guiados unicamente por Ele e não só por nossa carne, nossos instintos. E então estamos no caminho da verdadeira realização, da verdadeira felicidade tão desejada por todos os homens de todos os tempos. Além de tudo isso, irmãos, que nós falamos anteriormente, a pergunta paulina é uma pergunta vocacional. Paulo quer saber qual é o chamado de Deus para ele, qual a missão que o Senhor quer confiá-lo. Olha, e o ano do discipulado, ela é uma pergunta paulina, por isso para nós nos agrada tanto vivermos isso com tanta graça, porque São Paulo foi quem perguntou a Jesus e também nos inspira a perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? É uma pergunta vocacional, a pergunta que tem direcionado o DJC durante este ano. Paulo quer saber qual o chamado de Deus para ele, qual a missão que o Senhor quer confiá-lo. E assim deve ser também a nossa pergunta para Deus: Senhor, o que queres que eu faça? Qual a missão que o Senhor quer me confiar? Aonde queres me enviar? Sabemos que, ao perguntar, já estou me disponibilizando para assumi-la com todo amor e zelo.
Amor este que virá do próprio Senhor à medida que eu estreite a minha amizade com Ele, permitindo-me ser revestido da parresia, do amor pelas almas que vêm do Espírito Santo. E qual é a grande e principal missão que Deus me dá? Do teu encontro pessoal com Jesus, da tua entrega ao senhorio de Jesus, da tua vida missionária, depende a salvação do mundo inteiro. Pois já nos diz o Senhor em Isaías 49, eu te farei luz das nações, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. Eis, irmãos, o grande mandato missionário de Jesus confiado a cada cristão. Por isso, com a nossa Santa Mãe Igreja Católica Apostólica Romana, podemos dizer, nossa missão é evangelizar. E esta é uma missão grandiosa, pois dela depende a salvação das almas, salvação que é vida feliz já aqui na terra e que se estende por toda a humanidade. E evangelizar é apresentar um amigo ao grande amigo Jesus, ajudando-o a vivenciar o encontro pessoal com o Senhor, para que ele, assim como nós, sejamos impactados pela pessoa de Jesus, tornando-se também um amigo íntimo dele, que por sua vez alcançará outros, que alcançarão outros para a graça do Senhor, para a graça da salvação chegar aos confins da terra. Já dizia Bento XVI, a maior caridade é a evangelização. Por isso que a evangelização, a que tanto nós nos referimos, e São Paulo viveu isso com a sua vida, e que nos convida a entender também qual é aquilo que Deus quer para nós, é para que nós vivenciamos isso. Nós, experimentando da graça, levamos esta graça para outra pessoa, e assim a gente possa permitir que essa outra pessoa leve para outra pessoa, e assim as nossas vidas vão sendo transformadas. Por isso que para nós, o discipulado de Jesus Cristo, que tem São Paulo como patrono, ele é um grande modelo de discípulo missionário. Ele, após seu encontro pessoal com Jesus Cristo, não mediu esforços para evangelizar, não perdeu tempo, usou de todos os meios que teve acesso, aproveitou todas as oportunidades que Deus lhe concedeu para evangelizar e discipular pessoas. Nos momentos oportunos e inoportunos, ele tinha uma determinada determinação, como dizia Santa Teresa, para alcançar almas. Ecoava em seu interior a frase, ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Por isso nós temos essa grande alegria de celebrar São Paulo hoje. E que a gente possa ser revestido desse mesmo desejo paulino, de levar a graça de Deus a tantas pessoas. No momento oportuno e inoportuno, levando a graça de Deus a todas as pessoas. E que nós possamos nos revestir também da mesma causa de Paulo. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Por isso que o discipulado nesses últimos tempos, com discípulos nazireus, com toda a obra tem insistido. Vamos aproveitar os momentos oportunos e inoportunos. Vamos começar com aqueles que estão no nosso ciclo de convivência. Porque se você já alcançou a graça de ser de Cristo, será que você não quer isso para quem está convivendo com você? Será que você não quer que ele também, aquela pessoa que está com você, seja revestido da mesma graça que é Cristo? Para isso a gente tem que rezar, irmão, porque às vezes os mais próximos são os mais difíceis mesmos. Por isso que nós temos que rezar, fazer a nossa listinha, esses aqui que eu vou investir meu tempo, vou rezar, vou conversar, para que a graça transformadora de Cristo possa chegar na vida dessa pessoa. São Paulo poderia ser aquele que a gente pensava, esse aí nunca vai ser alcançado. Cheio de orgulho, cheio de conhecimento da lei, mas Cristo foi ao encontro dele. Como veio ao meu encontro, como foi ao seu encontro. Se Cristo fez na sua vida, também fará na vida de outros. Por isso vamos nos revestir, aproveitando este dia, aproveitando que estamos vivendo também esse ano, com esta frase que saiu dos lábios de Paulo, Senhor, o que queres que eu faça?
para que nós também possamos fazer essa mesma pergunta e parar para escutar e viver. Já não dá para repetir o tempo todo que o tema é esse. Temos que parar para escutar, aproveitar esse tempo para a gente estar na presença de Deus e viver essa experiência. Que nós nos deixemos envolver pelo amor do Senhor em salvar a humanidade e aceitemos ser mais um operário de sua messe tão necessitada de evangelizadores que comuniquem o Senhor através do seu modo de viver, de seu testemunho pessoal, do seu serviço a todos os que necessitam de algum tipo de apoio, de sua oração como intercessão constante em favor do próximo, da sua abertura e acolhida do outro através do diálogo, da escuta sincera e do seu anúncio explícito do Evangelho para a salvação de todos. Lembrando que quando nós evangelizamos, nós estamos fazendo uma obra de caridade. Lembra que no fim ficará as três coisas, a fé, a caridade e o amor. Olhando para o exemplo de São Paulo, irmãos, devemos renovar dentro de nós o amor por Cristo e por sua igreja, e assim como ele, sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, suplicando a ele todos os carismas necessários para a evangelização. Tomemos para nós toda a reverência e disposição interior, o mesmo que foi dito para Paulo. O Deus de nossos antepassados escolheu-te para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a sua própria voz, porque tu serás a sua testemunha diante de todos os homens, daquilo que vistes e ouvistes. E agora, o que está esperando? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o nome dele. Então, meus irmãos, é isso, que se renova em nós essa disposição interior para fazer a vontade de Deus. E deixo a todos a saudação que o nosso patrono e baluarte colocava no início de suas cartas. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. E convido a você para encerrarmos esse podcast de hoje. Lembro que é uma alegria sempre, todos os domingos, estar aqui com você. Você escutou? Você gostou? Dá o seu like e compartilha. Permite que essa palavra de Deus chegue na vida de outros, que outros conheçam a Paulo. Aproveita dos momentos oportunos e inoportunos para evangelizar. E você compartilhar esse áudio, você compartilhar esse vídeo, você está ajudando também a evangelizar. Talvez não naquele momento, mas a palavra de Deus vai ficando. Permite que outros sejam alcançados pela graça de Deus. Por isso nós vamos encerrando. Muito obrigada pela sua companhia com a oração de São Paulo. Jesus, eu vos louvo pela grande misericórdia que tivestes para com São Paulo, transformando-o de perseguidor em apóstolo da igreja. São Paulo, intercedei por nós ao Senhor, para que alcancemos a graça de sermos disponíveis ao dom de Deus e nos disponhamos a levar o Evangelho a muitos dos nossos irmãos e irmãs. São Paulo, meu protetor, eu ainda vos peço nesse dia a grande graça de ser forte na fé, firme na esperança, e que possamos crescer em mim a compreensão e o amor para com os meus irmãos mais necessitados e doentes. E você pode ainda pedir, fazer a sua prece nesse momento. Coloque as pessoas que você sabe que estão doentes, doentes do corpo, mas também doentes da alma, desses que são cheios de orgulho e de impertinência que não se abre a graça de Deus. Coloque estas pessoas diante do Senhor agora. Eu apresento todas aquelas pessoas que trazem um coração cheio de dureza, de rancor, de ressentimento, de soberba, como Paulo era, para que a graça de Cristo possa chegar até ele, transformando. E se você tem alguém, pessoa, que é dessa forma na sua mente, pede por ele, confia, pede a intercessão de São Paulo. Proponho-me também a conhecer, a ler, a divulgar vossos escritos e fazer com que outras pessoas os conheçam, para seguir mais de perto Jesus Mestre, que é caminho, verdade e vida.
Fiquem com Deus, meus irmãos, sob a proteção da Virgem Maria e de São Paulo Apóstolo. Até o próximo domingo, se Deus quiser, graça e paz.